A todos e a todas, que Deus, que o nosso anjo protetor possa trazer aquilo que estamos necessitando na noite de hoje. E o tema, vocês viram que a mensagem inicial, ela tinha a ver com a questão da indulgência do Evangelho. Eu vou falar hoje sobre o capítulo 10, como estava ali, bem-aventurados os que são misericordiosos, e o tema é indulgência, que está orientação dos espíritos. E aí foi uma parte dele. Tá? Primeiramente a gente precisa entender, eu gostaria de colocar, porque eu conversei com muitas pessoas, né, falando do tema, né, as pessoas vieram me perguntar, mas qual vai ser o tema? A indulgência. E a maioria, né, eu acho que quase todas que eu conversei, não sabiam o que é indulgência. Então, a primeira coisa que nós vamos falar é o que é a indulgência, tá? A indulgência, como vocês viram na mensagem, já deu para entender mais ou menos, né? É a capacidade de perdoar e aceitar as imperfeições alheias. É a capacidade que nós temos de ter tolerância com os erros do outro e conosco. Né? Então, porque a indulgência não é somente para com os outros, mas também com os nossos erros. Ser indulgente é ser tolerante com as falhas dos outros. E aí nós vamos pensar, por que é tão difícil para nós sermos indulgentes, sermos tolerantes com as pessoas que erram ou que nos fazem mal, né? E aí no Evangelho ele vai colocar que nós devemos ser indulgentes para todos os tipos de imperfeições. Não é só nas pequenas imperfeições do outro, como, né, uma palavra falada que magoou a gente, coisas pequenas, mas coisas grandes também. Como, às vezes, dentro de um assassinato, dentro de um estupro, coisas mais graves, né? Aonde nós ficamos revoltados com os comportamentos alheios, né? Revoltados porque determinada pessoa agiu ou fez, ou em relação a instituições também, porque nós precisamos ser indulgentes não só com pessoas, mas com instituições também, porque instituições, né, também tem a lei do progresso, porque tem pessoas lá. Nós precisamos ser tolerantes para com todos e para com tudo. E aí a pergunta é, por que é tão difícil desenvolvermos a indulgência, né? Aceitarmos então os erros dos outros? É porque nós ainda somos imperfeitos. Nós ainda nos sentimos ameaçados com comportamentos ou atitudes boas das outras pessoas. E aí o que nós fizemos? Nós se sentimos ameaçados e aí é muito mais fácil nós vermos primeiro as coisas ruins que o outro está fazendo. Vou dar um exemplo bem básico, tá? Para que a gente possa entender. Nós mulheres, né? Às vezes, quando a gente acha uma característica boa, né, em relação a outra mulher, muitas vezes, nós não gostamos que o nosso marido veja essa perfeição, então, na outra mulher, né? E aí, muitas vezes, o que a gente faz, a gente vê os defeitos da outra mulher. Mas ela é assim também, né? Você vê as qualidades, mas fulana faz isso, né? Mas fulana tem isso. Nós acabamos
por medo, por insegurança, vendo primeiramente as coisas negativas, né? Isso é um exemplo simples, né? Para que a gente possa entender, porque não é para coisas somente grandes, né? E o que nós precisamos entender? Nós, é como se fosse um U, o nosso comportamento e aquilo, né? Tudo o que nós vamos vivenciando, primeiramente na família, né? O que nós aprendemos com a nossa família, aquilo, os conceitos, né, de certo e errado. O primeiro local aonde nos ensina é a família, tá? Então nós gravamos esses conceitos dentro de nós. Segundo lugar é a escola, que também traz conceitos e que nós também vamos aprendendo com tudo isso. E outro sistema é com os amigos também, são outras coisas que nós aprendemos também com isso. Então, tudo que nós vamos aprendendo de conceitos morais, em relação à inteligência mesmo, aspecto intelectual, é como se nós fizéssemos colagens, tá? Como se nós tivéssemos uma tela e a gente está fazendo colagens em tudo isso. Só que essas colagens, essa tela, é dessa existência, a que nós temos hoje, tá? Só que nós sabemos que nós não temos essa única existência, nós temos várias outras existências. E em todas elas, nós colamos, fizemos um novo painel e que temos informações que a gente leva junto para todas as existências. Então, nós temos o painel de hoje, mas também nós temos ao nosso espírito que é imortal e ainda tem essas tendências que nós construímos, né, lá de outras existências. Então, isso, vamos pensar num U, tá? Então, são os comportamentos que entram hoje. Aqui embaixo do U é tudo que está guardado, de hoje, de outras vidas, de tudo. E aí depois ele sai, tá? E quando ele sai, vai trazer essas tendências que nós temos. Por isso que nós julgamos tanto as pessoas. Porque nós já tivemos, porque se a gente for pensar na sociedade de antigamente, né? Vamos bem lá atrás, nós éramos aqueles. Nós tínhamos aquele pensamento conforme da época, é o que nós aprendemos naquele período. E cada vez nós vamos aprendendo algo. Então, para que serve a nossa reencarnação ou mesmo o nosso desencarne? Para que a gente possa mudar os nossos padrões de pensamento. Porque nós temos esses padrões de julgamento constante, que é conforme aquilo que nós temos dentro de nós. Nós julgamos os outros conforme aquilo que nós temos dentro de nós. Na psicologia, nós falamos que a gente projeta no outro aquilo que nós não queremos enxergar dentro de nós. Então, todos os defeitos do outro é o que nós temos dentro de nós, meio escondido, ou que nós não aceitamos. Então, isso já dentro da psicologia, e o espiritismo ele vem falar que é exatamente dessa forma mesmo. Nós projetamos tudo isso nos outros, por isso que nós julgamos tanto. E o espiritismo ele vem trazer exatamente de que, da mesma forma que nós julgamos os outros, nós seremos julgados. E aí, né? Mas daí nós também vamos pensar, mas se Deus, dentro do Espiritismo, o Espiritismo fala que Deus é misericordioso, como que ele vai julgar a gente, então, se ele é misericordioso? Né? Ele é bom, ele é misericordioso, por que que ele, né, não vai ser misericordioso conosco? Ele é o tempo todo. Só que as leis, elas são imutáveis, elas não mudam. Ele é misericordioso e ele é indulgente com as nossas faltas. E é por isso que ele nos dá a oportunidade de mudar. E aí, quando nós julgamos o nosso irmão,
quando nós não somos indulgentes, tolerantes com as faltas alheias, nós não estamos sendo tolerantes, né? E aí, como nós queremos que Deus seja tolerante conosco, nós sabemos que Ele é, né? Mas nós queremos o perdão dEle. Nós queremos que tanto Deus nos perdoe, como as pessoas quando a gente erra. Nós queremos o tempo todo que as pessoas não percebam que a gente errou, principalmente, mas quando é inevitável que as pessoas percebam que a gente errou, né? Nós queremos que elas nos perdoem. Mas nós não perdoamos os pequenos erros do outro. Então, vamos pensar assim, Jesus, né, o modelo dele é a caridade, né? Então, ele coloca que a salvação está na caridade, a felicidade está na caridade, a evolução espiritual está nisso. E a caridade, né? Aí no Livro dos Espíritos, na questão 886, está, Allan Kardec pergunta aos espíritos, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? E aí a gente coloca para a gente lembrar do BIP, tá? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Por isso, BIP, tá? Benevolência, então, nós sermos bondosos para com todos, indulgência, tolerância com as imperfeições de todos e o perdão das ofensas. Isso é a verdadeira caridade. E é isso que Jesus quer de nós. Esse é o nosso modelo. Então a indulgência está dentro disso, desse modelo do que Cristo quer de nós. Mas, então, né, vamos fazer a imagem de que o Cristo, aquele que erra, o Cristo está, né, consolando com o braço direito, né? Ele está consolando, porque ele ama a todos os filhos e ele não tem preferência por nenhum filho. Então o outro que nos magoou, Jesus, mesmo assim, ele está amando todos os filhos e ele está abraçado com ele. E se nós querermos estar junto com o Cristo, nós precisamos estar ao lado do outro que nos fez mal. Nós precisamos estar lado a lado na nossa caminhada. É por isso que a indulgência, ela está junto com a caridade. E é por isso que, conforme nós queremos a indulgência dos outros, ou mesmo do Cristo, ou mesmo de Deus, nós queremos essa indulgência, quem somos nós para não sermos indulgentes com os outros? Quando nós falamos que nós somos cristãos, né? Mas nós não perdoamos o nosso companheiro de jornada, o nosso irmão, as pessoas, né, que estão à nossa volta, como nós vamos estar caminhando com o Cristo? Nós não vamos estar. É por isso que o perdão é algo importante dentro das nossas correções de comportamento. Porque esses padrões, como eu falei do U lá, são padrões de comportamentos que nós temos de muito tempo. E nós precisamos o quê? Mudar esses padrões. Nós temos um padrão a ser imitado, que é o padrão do Cristo.
Esse é o único padrão que nós devemos imitar. Não é de ninguém aqui. Não é de você, não é de você, não é de mim, não é de ninguém. É a do Cristo. Porque Ele, sim, realmente teve o amor a todos. Indistintamente, mesmo com todos aqueles que fizeram mal para Ele. Que mandaram Ele, né, para a crucificação. Para todos. Jesus foi indulgente e caridoso com todos nós. E nós não somos nem um pouco ainda, mas devemos buscar. E a indulgência não é somente com os outros que eu quero falar. Nós também precisamos ser indulgentes conosco. Porque às vezes nós temos um padrão tão rígido com a gente, de que nós não nos perdoamos. E aí nós vamos colocar mesmo de Judas, tá? Judas, ele se culpou tanto pelo erro dele, que ele ficou séculos, né? Para que ele pudesse se redimir de tudo aquilo. E mesmo Jesus foi até ele logo depois da morte dele, do desencarne dele, ele foi ver com Judas. Mas Judas é que não conseguiu se perdoar. Outro exemplo que a gente pode ter, tá? De indulgência. Simão Pedro, ele era um dos apóstolos mais rígidos do Cristo. Ele era severo, né? Ele tinha o pensamento em relação de que não poderia ter erros, né? De que era muito severo com as falhas, né? Com os erros dos outros. E no dia lá que antecedeu a crucificação, a prisão de Jesus, Jesus, quando ele foi lavar os pés, né, dos discípulos, primeiro atitude de Pedro foi não aceitar que Jesus lavasse seus pés, porque ele se achava, né, ele falou que os outros estavam errados por terem deixado Jesus lavar os pés e que eles deveriam. E quando ele age dessa forma, ele já estava se achando melhor do que os outros discípulos, porque estava julgando os discípulos que tinham deixado que Jesus lavasse os seus pés. E aí, quando Jesus fala para ele, né, que ele iria negar 3 vezes antes que o galo, né, cantasse, cantasse, tá? Que antes que o galo cantasse, Simão Pedro não acreditou, porque ele era fiel a Jesus. E ele acreditava que ele iria até o final com Jesus. E nunca acreditou que ele iria falhar. E quando daí Jesus foi preso e ele, né, à noite mesmo estava, né, rodeando lá e as pessoas viram ele, né, e aí começaram a falar que ele era cristão, que ele era um dos apóstolos, tudo, e ele negou 3 vezes. E quando ele ouviu, né, o galo, ele lembrou daquilo que Jesus falou. E aí ele caiu em si. Porque ele achava que ele não iria errar, que ele não iria fraquejar em relação, né, àquilo que a Jesus. E aí, quando Jesus volta, né, ele fala, Pedro, você me amas? Ele fala 3 vezes, então apacente minhas ovelhas. E ele fez isso. Ele apacentou
instante da existência dele, foi o coração mais afetuoso de todos os discípulos. Porque ele conseguiu desenvolver o amor. Mas se ele tivesse estagnado no erro dele, ele não seria quem ele foi. E é isso que nós também precisamos ser indulgentes, ser tolerantes com os nossos erros. Não significa que nós devemos aceitar o nosso comportamento errado. Ser tolerante não significa que nós aceitamos. Tanto que Jesus, em relação à mulher adúltera, né, ele fala... Primeiro, ele fala para todos, né, de que quem não tem pecados atire a primeira pedra. O que ele fez? Fez com que todos olhassem para dentro de si, né? E aí percebesse que todos nós somos falhos. Como é que nós vamos julgar o outro se nós somos falhos? E depois, o que ele fala para a mulher? Ele fala exatamente: vás e não tornes a pecar, a errar. Então, ele foi, né, indulgente para com ela, mas não em relação ao comportamento. Tanto que ele falou: não, né, vás e não volte a pecar, não volte a errar. Porque nós temos a escolha. Nós devemos ser tolerantes com os nossos erros, mas não significa que nós precisamos aceitar o erro constante que nós temos. Nós temos o livre-arbítrio para mudar no momento que a gente quiser. É difícil? É. Não é fácil mudar. Não é fácil, inclusive, perceber erros mais profundos da nossa personalidade. Erros leves nós conseguimos perceber, mas erros mais profundos, o orgulho, né? O egoísmo, coisas mais enraizadas, é muito difícil. Então, nós precisamos sim mudar. Então, isso é o que o Cristo quer, que mudemos os nossos padrões, sem julgar e sem exigir do outro uma perfeição que nem nós temos. Então, o que aqui no Evangelho ele está no item indulgência, que nós precisamos olhar para dentro de nós e que nós devemos ser severos conosco. Por quê? Severos no sentido de mudar, de não aceitar que a gente continue errando, mas perdoar os nossos erros. Mas nós precisamos, sim, entender que todos estamos no processo de evolução. E se o outro está errando, é porque ele ainda não evoluiu nesse item. Talvez nós já evoluímos nesse item. Mas às vezes no outro, que ele já evoluiu, nós não chegamos nem perto ainda. Talvez. Porque às vezes nós só projetamos, né? E quando a gente só projeta, é porque nós ainda temos todos esses erros dentro de nós. Porque quando a gente fala, eu nunca faria isso, talvez é porque a gente não se conhece o suficiente. Tá? Então, espero que todos vocês tenham entendido sobre indulgência, né? E que possa realmente fazer diferença na nossa vida, porque todos os temas que nós trabalhamos primeiramente, para o nosso ouvido, de quem está falando, tá? Então, que Jesus, ele possa ter misericórdia de tudo aquilo que nós estamos passando, ou que fizemos pelos outros, né? Ou mesmo a misericórdia para com todos nós. Que Deus esteja conosco.